Olá, aluna e aluna do PVS, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique Bastos, eu sou mediadora de Geografia, também faço parte do grupo SOA, que é o Suporte de Orientação Acadêmica, e como vocês já sabem, a gente está produzindo uma série de vídeos para tentar aí auxiliá-los nesse período de quarentena em que a gente não está tendo contato presencial por enquanto, tá? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar plano de estudos, ou seja, por onde começar a tentar organizar uma rotina de estudos em casa. Em primeiro lugar, a gente quer deixar muito bem registrado que a gente entende todos os possíveis desafios que vocês estão passando aí durante essa rotina de não ter aulas. A gente sabe que tem muita gente que tem jornadas duplas, triplas de trabalho, então falta tempo para estudar. A gente sabe que tem gente que está muito tempo fora da sala de aula e está às vezes retornando agora para o PVS, então, tá um pouco perdido, tem que se readaptar a uma rotina de estudos. E além disso, ainda tem as questões relacionadas ao período de quarentena, que são muitas, né? Talvez seja uma rotina nova na casa de vocês, tenha mais gente, dentro de casa do que o normal. Às vezes a gente não tem um espaço reservado para estudar com mais tranquilidade, com mais silêncio. Tem as questões emocionais que estão associadas a esse momento também, a gente sabe, preocupações. Enfim, são muitos desafios, né? Então, justamente por isso que a gente achou interessante a gente oferecer esse vídeo para tentar, em alguma medida, orientá-los, caso vocês queiram, começar e não sabem qual é, o ponto de partida para essa rotina de estudos em casa. Existe uma outra questão que eu acho que também é fundamental, que é quanto tempo devo me dedicar aos estudos, pessoal? O menos pode ser mais. Não se sinta desmotivado se você não tem muito tempo para estudar em casa. Se você tem às vezes 20 minutos, 30 minutos por dia ou algumas vezes na semana, use esse tempo a favor de vocês estudando, porque talvez seja justamente interessante começar aos poucos durante essa adaptação do que começar esperando que vocês vão conseguir com muita facilidade manter horas de estudos diários, sabe? Pode ser que de fato você consiga, mas se você não conseguir, não se preocupe. Comece aos poucos, E à medida talvez que vocês tenham mais adaptação a essa rotina, vocês podem, se conseguirem, acrescentar mais tempo à jornada de estudos diária de vocês. Além disso, tem uma outra questão que também surge, a gente sabe, é por qual conteúdo começar a estudar. Por isso que a gente sugere algumas possibilidades aí para vocês para ajudar durante esse período, Primeira delas, afinidade. Gente, às vezes é muito melhor a gente estudar, começar essa adaptação aos estudos, principalmente quando a gente está em casa, por aquilo que a gente gosta, tem mais afinidade, mais familiaridade, do que por aquela matéria que talvez a gente não tenha aí tanto entusiasmo, tanta facilidade assim para pegar o conteúdo. Então comece, por exemplo, usando esse critério de afinidade por disciplina, estudando o que vocês gostam, porque talvez isso ajude a estimulá-los durante esse período de adaptação, tudo bem? Além disso, utilize o material didático oferecido pelo PVS, que são as apostilas, é o principal material que a gente utiliza, inclusive nós mediadores, para oferecer as aulas para vocês, então se valham desse material, porque ele é riquíssimo em termos de conteúdo. E o PVS também está oferecendo para vocês, como vocês já devem saber, vídeos que estão sendo lançados aí toda semana com alguns conteúdos de todas as disciplinas, para quem talvez queira assistir, para poder se sentir minimamente mais orientado nessa rotina de estudos diária que vocês devem ter ou estão tentando manter durante esse período. Tudo isso, material didático do PVS, link para acessar os vídeos, CIS-PVS, tá? É a plataforma que vocês têm aí para ter acesso, basta fazer o login. Se vocês ainda não tiveram acesso a essa plataforma, nunca entraram, faça isso. Se tiverem alguma dúvida, por favor, peçam, ajuda para o orientador ou orientadora acadêmica de vocês, mas não deixem de acessar o CIS-PVS para vocês terem acesso a tudo isso que a gente acabou de falar em termos de material didático e muitas outras informações, tá? Uma outra possibilidade também é, caso vocês já saibam o curso que vocês queiram fazer e a universidade, e se essa universidade, o acesso a ela é por meio do Enem, ou seja, o foco de vocês é só no Enem, existe uma outra possibilidade também de vocês organizarem a rotina de estudo de vocês, que é priorizar aqueles conteúdos que na correção do Enem, eles vão ter um peso maior no critério de correção. Cada universidade oferece um termo de adesão. Que nome é esse? É um documento
que na prova do Enem, cada área de conhecimento vai ter para esse determinado curso. Do que eu estou falando? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Esse é o termo de adesão do curso de administração da Universidade Rural aqui do estado do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver na segunda coluna, a gente tem aí na primeira, na verdade, as áreas de conhecimento da prova do Enem e na segunda coluna o peso que cada uma dessas áreas tem no critério de correção para o curso de administração oferecido pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, tá? Olha só como a gente tem, por exemplo, um peso maior aqui na redação em relação às demais áreas. Então, isso é importante porque talvez se uma pessoa quer administração na rural, ela pode, durante esse período de estudos, talvez focar, se dedicar um pouquinho mais, quem sabe, a essa disciplina que vai ter um peso maior no critério de correção do Enem. Olha como muda quando a gente trabalha aí administração oferecida pela UFRJ, o curso oferecido de administração pela UFRJ. Olha como muda o critério aí de correção do Enem, da prova do Enem. A gente tem mudanças de pesos dependendo da área e de conhecimento da prova. Então, isso também pode ajudá-los, né, a orientar, a organizar o plano de estudo de vocês. E aí, depois de todas essas informações, a gente se pergunta como considerar tudo isso na rotina de estudos que vocês talvez tenham, né, o interesse de começar a ter em casa. Por isso e para isso, a gente oferece para vocês um plano de estudos que estará disponível para vocês nos próximos dias lá no CISPVS. É um plano muito simples, vocês têm aqui, na verdade, né, os dias da semana, os horários aí ao longo do dia, vocês vão preenchendo esse plano de acordo com a disciplina que vocês vão conseguir estudar naquele dia, naquele horário. Se vocês tiverem dificuldade de imprimir o plano de estudos, não se preocupem, é tranquilo, né, de transcrever. Vocês podem copiar essas informações e passar para o caderno de vocês para ajudar nessa organização. Eu trouxe aqui para vocês o modelo desse plano preenchido por alguém, por uma pessoa, né, que já fez o preenchimento dele. Não se assuste, né, essa pessoa que talvez tenha muito tempo, né, que bom que tem de se dedicar ao estudo, talvez não seja o seu caso, não se preocupe, mas, por exemplo, tem os momentos de descanso, né, momentos de refeição, então incluam também essa rotina para além dos estudos de vocês em si, incluem esses momentos de trabalho, de descanso também nessa tabela que vocês podem preencher. E olha só, esse caso aqui é de uma pessoa que quer administração na UFRJ, ou melhor, na Rural, né? Universidade Rural do Rio de Janeiro. O que ela fez? Ela priorizou um pouco mais o estudo de redação, porque como a gente viu lá no termo de adesão, a Rural, né, coloca um peso maior para os alunos que querem administração nessa universidade na hora de corrigir a prova do Enem. Então, ela adaptou, né, esse critério e inseriu ele dentro do seu plano de estudos. Tudo bem, gente? A gente colocou para vocês as principais informações, talvez aí para esse momento em que vocês não sabem por onde começar essa rotina de estudos em casa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente incentiva muito vocês a falarem com o orientadora acadêmica de vocês, porque nesse momento essa relação é fundamental. Tudo bem? Boa sorte para vocês e fiquem ligados nas próximas semanas com os próximos vídeos que a gente do Soul vai produzir para vocês durante esse período. Tchau, gente!